Caros amigos, nós vamos falar hoje, estudar um pouco sobre tolerância, uma interpretação espírita da tolerância. Devemos antes saber o que significa tolerância. E do dicionário nós encontramos que é um termo que vem do latim e que quer dizer suportar ou aceitar, que nós devemos agir com condescendência perante algo que nós não podemos modificar, não podemos alterar. E diz ainda que é algo necessário, fundamental para quem vive em sociedade. Então nós vamos usar o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo para falar desse tema. Eu vou começar do capítulo 7º do Livro dos Espíritos, em sua terceira parte, que fala sobre as leis morais, quando ele fala da lei de sociedade, em que Kardec pergunta aos espíritos se a vida social está na natureza. E os espíritos respondem que o homem tem que viver em sociedade porque todas as características que o ser humano tem são específicas e adequadas para a vida em sociedade. Ora, se nós precisamos viver em sociedade, precisamos conviver. E para conviver é preciso aceitar o próximo. Nós vamos falar também um pouco sobre a lei do progresso, que a legislação humana, ela tende a se aproximar cada vez mais, conforme o progresso, das leis naturais. E nas leis naturais, necessariamente, nós precisamos desenvolver a nossa aceitação em relação à característica que o nosso companheiro, o nosso próximo tem. E essa característica, normalmente, não é exatamente igual à nossa, já que cada um de nós é uma criatura original e independente. Nós temos também, no capítulo 9, Lei de Igualdade. Perante Deus, são iguais todos os homens? Sim, todos os homens são iguais, por uma razão muito simples. Todos os seres humanos, homens e mulheres, somos espíritos, espíritos em processo de aprendizado, e por isso nós somos todos iguais em nossa destinação e em nossa origem. Mas nós não somos iguais em nosso desenvolvimento. E por essa razão é que muitas vezes nós temos dificuldade de compreender o que o próximo sente e diz, o que o próximo entende e por que ele age. Então nós vamos exercitar a nossa capacidade de convivência com essa diferença em relação ao próximo, porque nós precisamos, junto com ele, avançar. Nós não avançamos sozinhos. Sempre precisamos dos que estão ao nosso lado para avançar em nosso processo de aprendizado. Naturalmente que existem essas desigualdades, mas essas desigualdades todas, elas servem exatamente para exercitar a nossa capacidade de convivência. Se nós fôssemos todos iguais, pensássemos todos da mesma forma, se nós todos tivéssemos o mesmo conhecimento, não aprenderíamos um com o outro. Não teríamos dificuldades na vida social. Essas dificuldades que são desafios e que fazem com que nós busquemos solução para esses desafios, portanto, o enfrentamento dos desafios é que nos faz progredir. Isso faz com que nós tenhamos cada vez uma nova oportunidade de aprendizado, uma nova oportunidade de crescimento. Entre essas características, essas diferenças, está a diferença da força física, tanto entre homens e mulheres, como entre homens
alguns são mais fortes, outros mais fracos, e mulheres também. Todos nós somos diferentes. E a nossa diferença, a nossa maior capacidade de força física, de intelecto ou de poder material, econômico, não devem servir para oprimir o outro, mas para ajudá-lo. A nossa responsabilidade é em contribuir com o outro, conviver contribuindo. Quando nós falamos em tolerância na vida social, nós estamos falando que nós precisamos compreender da melhor forma possível as carências do outro. E quando nós compreendemos a carência do outro, nós somos capazes de colaborar para que esse outro supere as suas carências. Da mesma forma, quando nós somos racionais, nós somos capazes de perceber quando nós somos carentes em relação ao outro. Nós precisamos aprender com o outro. E quando nós temos consciência das nossas carências, fica muito mais fácil buscar o aprendizado necessário para suprir essa carência, essa necessidade. Nós vamos falar então um pouco sobre a lei de liberdade. Todos nós somos livres. E a nossa liberdade mais característica, mais marcante, é a liberdade de consciência, que decorre da natural liberdade de pensamento. Ora, absolutamente ninguém é capaz de nos impedir de pensar. Absolutamente ninguém tem o direito de vigiar os nossos pensamentos. E por isso nós temos ampla liberdade. E somos responsáveis pelo exercício de todas as formas de liberdade, inclusive a liberdade de pensamento. Nós devemos, portanto, usar essa nossa liberdade de forma a colaborar, contribuir, amparar aqueles que estão em torno de nós. Nós não devemos, de maneira nenhuma, empregar a nossa capacidade, a nossa inteligência para produzir o mal do próximo, nem mesmo, obviamente, o nosso mal. Muitas vezes nós agimos errado, mas se o fizermos por ignorância, se o fizermos por desconhecimento, isso será, em nossa consciência, minimizado. Porque quando percebermos, quando compreendermos o erro cometido, nesse caso, nós nos esforçaremos para superar esse erro, praticando ações corretivas e buscando aprender para não errar mais. Se dá diferente quando nós temos plena consciência de que estamos agindo errado. Nós nos cobraremos muito seriamente no futuro. A tolerância, a autotolerância, nesse caso, ela não vai nos ajudar. Não haverá desculpa para a nossa falha, porque nós tínhamos consciência de que estávamos agindo errado. Qualquer desculpa que nós empreguemos, qualquer subterfúgio que nós utilizemos, na verdade, não terão nenhum efeito, porque nós sabemos o que está errado. E quando nós sabemos, nós nos cobramos. E desse juiz não se pode fugir. Nós próprios sentiremos o peso desse erro e certamente procuraremos agir no futuro para corrigir. E quanto mais errarmos e mais demorarmos para corrigir, mais fortes sentiremos essa cobrança íntima.
e mais forte será aquilo que os espíritos chamam de castigo, mas que não é um castigo imposto por Deus. É um castigo que nós sentimos porque nós, em nossa consciência, percebemos o erro. Nós vamos falar ainda sobre o outro capítulo chamado Perfeição Moral. Caracteres do homem de bem. Por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? A resposta dos espíritos. Porque o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Kardec comenta que o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Essa não é uma lei escrita, essa não é uma lei que os seres humanos colocam nos seus códigos. Essa é uma lei que está em nosso íntimo. É uma lei que faz parte de nossa consciência. A lei de justiça, amor e caridade representa o cume do nosso aprendizado, pelo menos aqui neste planeta. A justiça é algo que todos nós sentimos. Todos nós sabemos aquilo que nos desagrada, aquilo que nos faz mal, aquilo que nos incomoda. E os espíritos dizem que é muito simples agir com justiça. É simplesmente não fazer aos outros aquilo que não queremos que seja feito para nós. Isso é muito simples. O amor também é simples de falar, mais difícil de explicar e apenas possível de sentir. O amor é aquela sensação que nós temos em relação aos que nos rodeiam e que faz com que, quando qualquer desses sofre de qualquer forma, nós sentimos esse sofrimento. De uma forma muito resumida e simplificada, o amor é isso. A capacidade que nós temos de sentir pelo próximo o desejo de que ele se sinta bem, de que ele tenha paz, de que ele tenha tranquilidade. A caridade, segundo os espíritos dizem que Jesus o entendia, é a prática em relação ao próximo da tolerância, exatamente a tolerância. É nós termos para o próximo a compreensão pelos seus erros, a compreensão de que esses erros decorrem da sua eventual ignorância e que muitas vezes nós temos o mesmo grau de ignorância daquele de quem nós estamos avaliando. Quando nós falamos em justiça, amor e caridade, nós estamos falando em bem conduzir-se. Nós estamos falando em cada um de nós exercitar a sua capacidade de convivência com o próximo, respeitando-o, amando-o e procurando colaborar para que ele se desenvolva mais e mais. Depois do Livro dos Espíritos, nós vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Quando os espíritos respondem a Kardec e dão instruções, Kardec redige as causas anteriores das aflições o seguinte: as tribulações, as preocupações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente.
Então, as dificuldades, os desafios, os problemas que nós encontramos todos os dias, todos os momentos em nossa existência terrena e na nossa existência espiritual, são decorrentes da nossa necessidade de aparar as nossas arestas. Talvez você já tenha ouvido falar que o atrito reduz as arestas. Ou seja, quando nós pegamos uma peça que está cheia de farpas, de cantos que machucam a nossa mão, a gente passa uma lixa, a gente atrita essa peça para ela ficar lisinha, agradável ao toque. Conosco, com o nosso comportamento, acontece algo semelhante. Nós precisamos enfrentar dificuldades para compreender a necessidade de agir melhor com os outros. Quando nós passamos por essas dificuldades, quando nós enfrentamos esses desafios e conseguimos superá-los, nós aprendemos uma nova forma de agir. O sofrimento, por si, não nos faz avançar, mas o sofrimento pode perfeitamente nos impulsionar em busca de uma solução desse sofrimento. Se nós encontramos a solução do sofrimento, nós aprendemos e por isso avançamos. Continuando aqui no Evangelho, nesse mesmo item, Kardec escreve: pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Muitas vezes nós não entendemos por que algumas pessoas assumem tarefas que são muito sacrificadas. E as pessoas desempenham essa tarefa com tranquilidade, com galhardia, enfrentando todos os eventuais sofrimentos como apenas percalços de passagem. São espíritos mais esclarecidos que percebem a importância desse desenvolvimento. E ao perceber a importância desse desenvolvimento, buscam os momentos mais difíceis, não para sofrer, não para atribuir-se um sofrimento, mas para, com a dificuldade, aprender a enfrentar uma nova situação. Se nós enfrentamos sempre as mesmas situações, nós aprendemos na primeira vez, podemos aperfeiçoar na segunda, e dali em diante não aprendemos mais nada. Precisamos de novos desafios, novos conhecimentos, novos aprendizados. É interessante que nós podemos também aplicar essa questão da tolerância e do conhecimento ao suicídio. Nós vivemos uma época em que muitas pessoas se desesperam, muitas pessoas buscam essa saída aparentemente fácil, sem compreender o quanto isso acarretará de sofrimento, não só a eles próprios, mas a todos aqueles que ficam abandonados aqui, encarnados. E o suicídio tem a sua funda razão, a sua motivação principal numa incapacidade de compreender os desafios da vida, numa aparente solução final para esses problemas, para esses desafios, e geralmente motivados por uma concepção materialista da vida, uma impressão de que ao final da vida física tudo se acaba, tudo desaparece. Grande desânimo e até desespero encontram esses espíritos porque se reconhecem ainda vivos
depois de acabar com a vida física, porque sair da existência material faz com que nós tenhamos apenas e tão somente a verdadeira vida, a vida espiritual. Isso é sinal de intolerância. É algo que nós precisamos, portanto, desenvolver, até para sermos capazes de superar essa ilusão que muitas vezes é apresentada como solução, que é o suicídio. No capítulo 9 do Evangelho, Kardec intitulou Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, e nós encontramos uma manifestação dos espíritos numa instrução chamada a cólera. E a cólera, evidentemente, não se trata de o cólera, doença, mas de a cólera, a irritação, a raiva. E os espíritos dizem: o orgulho nos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. E que sucede, então? Entregai-vos à cólera. Ora, essa é uma falsa solução também, porque entregar-se à cólera apenas vai fazer com que nos coloquemos em uma posição ridícula. A cólera apenas mostra para todos à nossa volta a nossa grande incapacidade de tolerar as diferenças, a grande incapacidade de tolerarmos a nossa real situação perante o mundo. Todas as diferenças que existem e que foram citadas, sejam questões sociais, questões econômicas, questões de hierarquia profissional, questões intelectuais, todas essas são questões que podem ser perfeitamente absorvidas por nós, podem ser dirimidas através do nosso estudo, através da nossa dedicação, através da nossa manifestação de respeito ao próximo, mas de forma nenhuma podem ser motivo para a nossa cólera, que demonstra, portanto, intolerância. Capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quantos pontos podem ser abordados para falar sobre a tolerância, não? Amai aos vossos inimigos. E a advertência de Jesus sobre amar ao inimigo, e que certamente não se trata de amá-lo ternamente como amamos aqueles que nos são mais próximos. Certamente se trata de pagar o mal feito com o bem. Ao invés de vingança, nós devemos agir com cautela, com respeito e com amor. Nós não vamos abraçar e beijar necessariamente os nossos inimigos. Nós não vamos fazer com eles nenhuma manifestação íntima de carinho. Mas nós não devemos, de forma alguma, dirigir a eles o mesmo nível que ele nos dirigiu. Porque se fizermos isso, estaremos sendo iguais ou até piores do que eles. Então a tolerância com relação aos inimigos se traduz nessa expressão de Jesus, que é amar aos inimigos. Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. A caridade material e a caridade moral, mais uma manifestação dos espíritos. Amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for,
de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos. Interessante, não? Porque muitas vezes, como nós não reconhecemos aqueles com quem já compartilhamos existências passadas, nós podemos, ao analisar apenas o aspecto exterior, podemos estar renegando a companhia, a amizade, o carinho de alguém que já nos foi muito caro. Então nós precisamos ter sempre muito cuidado ao tratar com o próximo. Devemos ter sempre tolerância. Todo esse texto que nós estamos apresentando é para exercitar a nossa tolerância nas mais diversas situações. A nossa capacidade de conviver, de compartilhar o espaço, a nossa capacidade de oferecer ao próximo todas as condições possíveis para o seu desenvolvimento. E certeza de que, ao fazer isso, estamos também colaborando com o nosso próprio desenvolvimento. Eu quero concluir voltando ao Livro dos Espíritos, voltando ao capítulo 12 da perfeição moral da terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, com o item conhecimento de si mesmo. Na questão 919, Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Os espíritos são muito sintéticos e, ao mesmo tempo, muito profundos. A resposta: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Cada um de nós, olhando para dentro de nós, fazendo uma análise criteriosa, sincera, fazendo uma análise rigorosa de nosso comportamento, certamente, sem dúvida nenhuma, será capaz de reconhecer as nossas faltas. Nós devemos exercitar a tolerância com o próximo e devemos nos colocar numa posição que permita ao próximo nos tolerar. E para isso é preciso que nos esforcemos para ser, a cada dia, um pouco melhores. E a melhor forma de fazer isso é analisando o nosso comportamento, analisando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, de forma a torná-los cada vez melhores, cada vez mais de acordo com as leis divinas, com a lei natural. Desejo a todos um tranquilo repousar, que nós possamos, a cada dia, a cada momento, perceber melhor a ação dos espíritos amigos que nos acompanham e que nos oferecem muitas inspirações de boa índole, de bom caráter, que podem nos ajudar a nos tornarmos cada vez melhores. Grande abraço.